Olá, o Panorama de Negócios conversa hoje com o consultor e sócio proprietário do grupo Bahia Cos e Associados, Jorge Bahia. Vocês repararam que nós estamos aqui num ambiente diferente, né? Nós estamos fazendo o programa de hoje no Premium Hotel Campinas, né? E o Premium Hotel Campinas, ele tem um destaque muito interessante com relação a turismo de negócios. São 27 salas, né, que existem dentro do hotel, que são disponibilizadas aí, né, para as empresas fazerem suas dinâmicas de grupo, né, fazerem suas apresentações. Então, uma boa alternativa. Eu gostaria de aproveitar e agradecer o Felipe Roca, que é o gerente geral do Premium Hotel Campinas, o Rafael Alves, que é responsável do departamento de marketing aqui do Prêmio, né? E faça uma visita, viu? Faça uma visita aqui para o Premium Hotel Campinas, com certeza você vai gostar. As instalações maravilhosas, serviço de primeira, né? E você vai, com certeza, encontrar um espaço interessante para o seu evento. Jorge Bahia, é um prazer contar com você mais uma vez, né? Eu acho que quando a gente fala sobre esse mercado tributário no Brasil, com certeza a gente tem muito o que falar, né? Principalmente nessa fase delicada que o país vem passando. E o José Carlos Querido, né, ele me auxilia nessa entrevista. Prazer contar com você mais uma vez, Ju. Aí. O prazer é do grupo, poder participar mais uma vez com vocês. Jorge, você sabe que a crise, ela tem dois lados extremamente delicados, né? Um, que muitas vezes as empresas paralisam totalmente, né? Ficam naquela expectativa do que vai acontecer, de como o mercado vai reagir. Outras encontram na crise a oportunidade de crescer com criatividade. Eu sei, por exemplo, que o Grupo Bahia não está diferente em relação a isso, né? Está utilizando muita criatividade, né? No atendimento aos clientes, né? Atendimento de excelência que sempre fez. E vocês estão desenvolvendo algumas ações assim, bem interessantes, que até eu gostaria que você falasse, né, para os nossos telespectadores com relação a essas ações que estão sendo desenvolvidas aí pelo Grupo Bahia. Mas, obviamente, né, que as empresas elas estão buscando alternativas para manter a rentabilidade. Isso é um fato, né? Ou, pelo menos, minimizar os prejuízos. Né? A gente estava conversando antes da gente começar o programa, você até tinha comentado comigo, né, que muitas empresas, por exemplo, elas estão tomando uma postura de negociar valores, né? Elas estão verificando aonde, né, elas podem reduzir, né? A ordem do dia é minimizar os impactos. É exatamente por aí, ô Jorge Bahia? É exatamente por aí, Milton. Na realidade, hoje, o que a gente tem em termos de mercado é uma crise que estamos acompanhando todos. É uma crise que, infelizmente, ela indica que vai perdurar por um bom tempo. A nossa estimativa no grupo, pelos estudos que nós realizamos, é que uma retomada da economia do país a um nível de 4, 5 anos atrás vai demandar pelo menos mais uns 10 anos. Né? A gente acompanha muitos clientes, muitas empresas, e a gente vê a preocupação da empresa, do cliente, com relação a manter basicamente dois patrimônios. Patrimônios, eu digo, em termos de estrutura de negócio. O primeiro deles é manter o pessoal, o trabalhador, a força de trabalho. Por quê? Porque muitas empresas, elas investiram nesse trabalhador, elas capacitaram esse trabalhador, elas treinaram esse trabalhador, e ele chegou a um nível de atendimento, a um nível de capacitação em que ela tem por obrigação mantê-lo. Ela só realmente não vai mantê-lo em último caso, né? O fato da empresa hoje dispensar um funcionário, dispensar um colaborador e, passado alguns meses, ter que contratar um outro
e passar por toda aquela fase de capacitação, de treinamento, isso é um gasto que muitas empresas não incorrem. Ela prefere realmente manter o trabalhador capacitado por ela, o trabalhador que entende a sua forma de trabalho, um trabalhador que está já climatizado no ambiente profissional daquela empresa. Inclusive, Bahia, isso é um fato, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, como é que é, por exemplo, para o empresário, né? Para o diretor de empresa, por exemplo, ele ter que demitir um funcionário? É muito delicado. Primeiro que a demitir é um custo, né, para a empresa, né, com rescisão de contrato e tudo mais, dependendo de quanto tempo e o salário que esse funcionário recebe, né, fica oneroso para a empresa, né? E por outro lado também, né, quando você fala em qualificação profissional, né, você está abordando aí, está focando, né, naquele profissional que de repente você treinou durante muito tempo. Exatamente. Né? Quer dizer, você perde essa força de trabalho, né? É um prejuízo assim imenso para a empresa, né? Exatamente. E hoje também é um tópico interessante que nós acompanhamos. De uma forma geral, a gente pode dizer que a área industrial, a área comercial do país, da economia como um todo, ela tem um nível de capacitação muito alto. Ela tem máquinas, ela utiliza máquinas automatizadas, mesmo no comércio você vê determinadas situações onde para você registrar um pagamento, para você poder registrar uma baixa de estoque, existe a necessidade de uma capacitação por sistemas de informática, por equipamentos, por hardware, por software, por uma série de mecanismos, inclusive hoje já até interligados com a própria central de arrecadação que é o governo. E muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele capacita esse funcionário, ele treina esse funcionário para que ele possa atendê-lo, né, da forma que é necessária, ele dá a esse funcionário condições de ter um destaque profissional no mercado. E quando você chega numa situação atual, como a crise que nós estamos, é muito doloroso para o empresário ter que fazer uma demissão. Tá? Além disso, é fato também que muitas empresas têm um segundo que podemos chamar de patrimônio, que é toda a infraestrutura operacional. Né? As empresas investiram em máquinas, investiram em processos, investiram em procedimentos, né, certo? Investiram em homologações de fornecedores. Né? E hoje a crise faz com que, muitas vezes, e nós acompanhamos no escritório, assim, alguns casos como esse, faz com que a empresa ela vá reduzindo a sua produção, vá entrando numa certa ociosidade operacional, encostando máquina, deixando de aplicar determinados processos. A capacidade instalada é reduzida, né? Exatamente. Né? E isso, querendo ou não, gera um custo também, porque a máquina parada, ela tem que passar por processo de manutenção. Softwares, muitas vezes de gestão, softwares operacionais não utilizados, muitas vezes precisam também de atualizações. E isso, querendo ou não, é custo. Então, para o empresário, efetivamente, ele tem dois patrimônios que seria fundamental ele não abrir mão. E a gente acompanha isso e percebe que muitos resistem até o final. Mas, infelizmente, a crise atual realmente ela é muito forte e ela faz com que o empresário, apesar dessa resistência toda, dessa bravura toda, ele tenha que chegar a demitir o funcionário, tenha que chegar a desativar máquinas, vender máquinas, desocupar áreas instaladas, vender essas áreas instaladas, entregar o galpão que ele se instalou durante alguns anos. Hoje essa é a realidade do mercado. E nós, do Grupo Bahia Associados, a gente busca apresentar alternativas para isso. Né? É interessante você ver determinadas situações, analisando o projeto, analisando todo da operação, que alguma parcela daquela operação ela poderia ser dividida com um concorrente. Né? Determinadas áreas de armazenagem, por exemplo, que tem um custo caro não só pelo aluguel, mas pelo seguro, pela segurança, por uma série de aspectos, poderiam ser terceirizadas com um armazém geral, por exemplo, que já tem uma expertise nessa atividade. Sim. Tá? Alguns aspectos de distribuição, de logística, por exemplo, poderiam ser melhor explorados.
né? Questões relativas, por exemplo, nós falamos agora, você desativar uma máquina, desativar uma linha de produção, mas às vezes antes de você pensar nisso, existe a possibilidade de você correr ao mercado e de repente identificar um potencial cliente que está buscando exatamente aquela atividade que você está pensando em desativar. Exatamente. Tá? Então essa é a atividade, esse é o trabalho que a gente procura fazer com os nossos clientes, né, de verificar a alternativa. Existe alternativa, muitas vezes ela está perto de você, mas você está tão centrado no negócio, você está tão impactado, tão condicionado à famosa crise, né, que você não consegue ver. E nós realmente não criticamos, porque realmente é duro para o empresário, às vezes, está chegando o momento de liquidar um compromisso, o momento de pagar, de honrar determinada fatura, por exemplo, e olhar para o caixa e ver que não tem o recurso. E são momentos que às vezes a razão ela fica num segundo plano e aí as alternativas elas são implementadas de qualquer forma. Jorge Bahia, é um grande prazer tê-lo conosco no Panorama de Negócio. A exportação é uma boa saída nesse contexto da crise? Sim, sem dúvida. A gente acompanha, querido, lá no escritório, várias empresas que já atendiam o mercado externo, né, mas atendiam de maneira pontual e hoje tratam esse atendimento como o primeiro plano, né, com relação ao desenvolvimento de uma carteira de clientes. Como nós comentamos há pouco, a indústria nacional ela está muito bem servida em termos de tecnologia. E os produtos que são desenvolvidos, são fabricados, são comercializados, eles atendem também muitas regras de qualidade, né? E essas regras de qualidade são muito bem aceitas em todos os mercados. Sem dúvida nenhuma, é uma alternativa. Sem contar com os incentivos que o governo federal e os governos estaduais direcionam para essas atividades de comércio exterior, que são muitos incentivos. Não, o drawback, inclusive, é um deles, né? O drawback é um deles, o Recoff é um outro incentivo, né? Agora, recentemente, nós tivemos o Recoff SPED, que é um outro incentivo, é uma outra modalidade, e a maioria desses incentivos, a mecânica deles é reduzir ou eliminar a carga tributária quando você importa determinado insumo, né, para colocar na sua linha de produção, desde que o produto final, que é originado da manufatura daquele insumo, seja exportado. É um conceito geral, né? Existe, por exemplo, modalidade de drawback, onde a reposição do estoque de uma matéria-prima que foi importada, quando aquela matéria-prima é adquirida no mercado local, ela pode ser reposta, né, sem a efetiva carga tributária de uma importação. Então, o governo federal ele realmente direciona vários incentivos, né, para o mercado de exportação, e a indústria nacional ela está preparada para produzir, para exportar e para atender esse mercado externo. A única preocupação que eu vejo, o Jorge Bahia, é com relação ao verdadeiro Big Brother, né, que se instalou quando a gente fala em questão tributária, né, de carga tributária no Brasil, né, porque esse Big Brother hoje ele está interligado, né, estados, municípios, União, né? Então eu acho que tem uma questão aí que o empresário ele critica muito, e critica com razão, a alta carga tributária no Brasil, né? Quer dizer, na verdade, para você equilibrar, por exemplo, um país economicamente, né, eu acho que o primeiro ponto, o ponto principal, é redução de gasto público. É um ponto extremamente importante, né? A máquina está inchada, então você reduz o gasto público. É uma forma que se tem de você ter uma economia um tanto mais equilibrada. Na verdade, infelizmente, o que a gente verifica no Brasil é que os impostos eles aumentam, né, para sustentar a máquina pública, né? A gente não vê, por exemplo, isso daí retornando, né, para a população, né, em bens e serviços de qualidade. Quer dizer, isso daí que eu acho que é o grande questionamento, né? Que você vai em outros países do mundo, por exemplo, você vê que essa questão tributária, o imposto, ele é até alto, só que ele retorna para a população, do ponto de vista de saúde,
de educação, de segurança, de transporte, né? Aí vem aquele velho questionamento, né, que o empresário faz, que você, né, que não é empresário, que é um trabalhador, né, que está acompanhando o programa, vem e se questiona, né? Nossa, eu pago tanto imposto, para onde que vai esse imposto? O que retorna de serviço para mim, né? Com certeza esse questionamento todos se fazem, né, e todos gostariam de ver um país com menos impostos e com qualidade de vida para a sua população. Acho que é bem por aí, né? Na realidade é uma questão interessante, né, essa que você comenta. A nossa carga tributária, sem dúvida nenhuma, ela é alta, né? Alguma coisa em torno já de 37% do PIB. Além dela ser alta, ela é complexa, né? São vários os impostos, são várias as taxas que incidem sobre vários fatos geradores, né? Então a gente costuma ter muita reunião, ter muita exposição com o pessoal de fora que vem investir, né? E a preocupação deles principal, uma das preocupações principais é exatamente a carga tributária no Brasil, né? Porque muitos, por exemplo, não entendem que sobre um preço de um produto, né, dependendo da situação, você tem o ICMS quando circula, você tem o IPI quando você fabrica e circula, mas sobre o mesmo preço, você tem um PIS, você tem uma COFINS, né? De repente você presta serviço, você tem o ISS, aí você apura o resultado de tudo isso, e quando você tem lucro você tem que pagar mais imposto de renda, mais contribuição social. Então realmente é complexo. E a complexidade ela vai aumentando porque o volume a quantidade de impostos e o volume de arrecadação, ela faz com que haja necessidade de você ter uma linha de benefícios fiscais, uma linha de incentivos fiscais. Então você começa a abrir exceção sobre a regra. Então, olha, o IPI é para a indústria que fabrica, mas se a indústria tiver em determinado local, mas se a indústria fabricar determinado produto com determinado nível de nacionalização, ou não tem o imposto, ou reduz o imposto, e aquilo vai trazendo para a nossa legislação um emaranhado de informação, um emaranhado de normas, que realmente é muito complexo. É muito complexo. Não que o país não seja atrativo para investimento. Muito pelo contrário, a gente acompanha no escritório, o país é atrativo e ele capta realmente empresas que querem investir, né? Pela imensidão, pela riqueza natural, pela localização geográfica, por uma série de aspectos. Mas efetivamente a questão impostos assusta, né? Até para nós, né? Até para nós, né? Imagina para o investidor. Imagina para o investidor estrangeiro, né? Então isso realmente é um item interessante, porque quando você fala, e outro dia em uma reunião a gente abordou isso com o investidor, você fala, olha, a carga tributária nossa é 37% do PIB, fazendo um comparativo é mais ou menos o seguinte, tudo que o meu negócio gerar em termos de recurso, significa que em média ali dentro tem 37% de imposto. Teoricamente, tá? Então você fala, pô, se eu trabalho em média com uma margem de 30% e em média eu vou pagar 37%, bom, então eu tenho que administrar muito bem os meus custos e as minhas despesas. Para você não ter prejuízo. Para eu não ter prejuízo, né? Não, e na verdade é o seguinte, né? Quando você fala sobre essa questão, o investidor estrangeiro muitas vezes ele não entende, né? Porque, por exemplo, sobre o mesmo produto incidem impostos assim bastante similares. Exatamente. Né? Quer dizer, então, o que acontece? Todo mundo fala em PIB, né? PIB, Produto Interno Bruto, né? Até para as pessoas entenderem, o que é o PIB? É a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, que é o que movimenta a economia, né, de qualquer país, de qualquer cidade, né, de qualquer estado. E a gente tem enfrentado aí, nos últimos meses, PIBs bastante negativos, né, que acabam paralisando a economia. Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o consultor e sócio proprietário do Grupo Bahia, Cos e Associados, né, que a gente vai focar com ele um pouco mais sobre essa questão tributária, né, que é a questão da ordem do dia, né? Há uma preocupação muito grande dos empresários, né? Dos executivos de negócios,
também até das pessoas físicas mesmo, com relação a essa carga tributária, o que se paga, para onde se vai esse imposto, né? A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta diretamente aqui do Premium Hotel Campinas, né? É um espaço assim para eventos fantástico, viu? Depois a gente vai aparecer aqui no vídeo, o telefone do hotel, faça contato, venha conhecer, liga, fala com o Rafael, fala também com o Felipe, né? Com certeza você vai ter um atendimento muito interessante para você aqui. Você vem e conhece aqui, você vai ver que tem um espaço bacana, que vai se adequar à sua necessidade de negócio, você faz o seu evento aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu não falei que era rapidinho? Nós estamos entrevistando hoje no Panorama de Negócios o consultor e sócio proprietário do Grupo Bahia Cosa Associados, Jorge Bahia. A gente teve uma panorâmica geral, né, sobre essa questão tributária, sobre a situação que as empresas estão enfrentando hoje, né, numa situação difícil pela qual passa o Brasil. O Jorge Bahia, é fato, por exemplo, que os caixas, né, da União, dos estados, dos municípios, né, estão praticamente zerados, né? Há muitos anos, sinceramente, Jorge Bahia, que eu não vi o Brasil numa situação como essa. Eu acho que nem na época do governo militar, né, 1970, né, a gente tinha inflação elevada, né, que em determinados anos chegava ao percentual, pasmem, 70% a 80% ao mês. Não é verdade? Mas, mesmo assim, por exemplo, as pessoas conseguiam sobreviver, vamos dizer assim, né? A pessoa conseguia, pelo menos com o seu salário lá, né, comprar um eletrodoméstico em 12 vezes sem juros, né? O carnezinho. Né? As pessoas conseguiam, por exemplo, colocar comida em casa, conseguiam comer carne. Situação que está hoje, né, uma inflação, sem sombra de dúvidas, infinitamente menor do que era naquela ocasião, mas o poder de compra se perdeu totalmente. Na verdade, por exemplo, os cofres dos estados, municípios e da própria União estão sentindo da própria carne o que é, né, uma recessão econômica. Ainda sob esse ponto de vista tributário, Jorge, eu acho que também tem que se tomar muito cuidado, né, de forma que essa tributação, né, esses impostos, né, eles não signifiquem, e que o contribuinte perceba isso, né, essa arrecadação predatória, que eu digo. Uma arrecadação predatória, né? Quer dizer, eu acho que também tem que ter esse cuidado também por parte dos governos também, né? Tem. Na realidade, Milton, o que a gente tem hoje em termos de panorama, de conjuntura, é basicamente o seguinte: você tem, podemos dizer assim, uma linha de administração do governo voltada ao inchaço da máquina pública, né? E ao dispêndio, podemos dizer por um momento, talvez até excessivo com programas sociais. Tá? Isso faz com que, para que você mantenha essa máquina em funcionamento, para que você cumpra com todas essas propostas governamentais, você tenha que ter, obviamente, o caixa, você tem que ter a arrecadação. Por outro lado, por uma série de aspectos políticos, econômicos,
conjunturais, a gente vê essa crise econômica que afeta não só as indústrias, as pessoas físicas, mas afeta também os caixas dos governos. Não faz muito tempo você lia nas notícias que o governo do estado do Rio Grande do Sul estava falido. Hoje você lê nas notícias que o estado do Rio de Janeiro está falido, né? Hoje você lê nas notícias que 15 estados e um município estão brigando com o governo federal para discutir qual é os juros que eles têm que pagar para o governo da dívida pública, se é juro composto ou juro simples. Ou seja, existe uma situação econômica que faz com que a crise afete a indústria, afete o comércio, afete o consumidor. Isso tudo paralisa a máquina de arrecadação do governo. Sem arrecadação, o governo não tem caixa, não tem condição para honrar esses programas sociais, para manter essa máquina pública tão inchada, né? E aí você acompanha no dia a dia as propostas, como era há 4 meses, 5 meses atrás, era voltar a CPMF, mas aí, do lado de cá do contribuinte, você pergunta como que eu posso ter mais carga tributária em cima da nossa situação atual, com recessão, com essa situação econômica toda. Por outro lado, o contribuinte, nós vivenciamos isso no escritório muito, do dia a dia das empresas em termos tributários. Você pedir um regime especial em uma determinada Secretaria da Fazenda, ou você solicitar uma manifestação com relação a uma consulta tributária sobre determinado tema, situações que há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, você tinha a solução do fato em 3 meses. Hoje, por exemplo, nós temos no escritório algumas atividades nessa linha de regimes especiais, de soluções de consultas, que estão, vamos dizer assim, caminhando a passo de tartaruga há 1 ano e meio. Eu imagino. Então você pega, por exemplo, um determinado empresário que está recolhendo um determinado volume de imposto que ele sabe que ele pode reduzir de uma forma lícita, de uma forma legal, né? Bastando que para isso haja uma alteração pequena na forma administrativa ou na forma acessória que ele controla aquilo, né? A própria legislação prevê que ele solicite aquele regime especial, e quando ele faz de direito aquela situação de ir até o órgão fiscalizador e pedir aquele regime especial, é simplesmente como se ele estivesse falando sozinho, não há manifestação, né? Isso, querendo ou não, é um custo para o negócio, né? Ele traz uma despesa para o negócio, né? Então, é um custo indireto. Muitas vezes que muitas empresas chamam de custo Brasil, né? Sim. Esse é um dos componentes do custo Brasil. Quer dizer, a legislação prevê, o empresário tem todas as condicionais para exercer aquilo que a legislação prevê, só que quando você procura o órgão fiscalizador, o órgão gestor, e fala, olha, eu tenho todas as condições de exercer, ele pega o seu pleito, coloca lá e fala, não, eu vou analisar. Aí você volta depois de 1 mês e fala, olha, eu vou analisar e assim. E a empresa vai estar tendo aquele custo mensalmente, periodicamente, né, de um processo ou de um procedimento que ela poderia minimizar em termos burocrático, fiscal, tributário, e ela não tem a aprovação para aquilo. Agora, Jorge Bahia, veja bem, quando a gente fala, por exemplo, em ferramenta de orçamento das empresas, nessa situação econômica e financeira atual, né, depreciativa, acho que a gente pode utilizar esse termo, né, que impera no Brasil. Quando você fala, por exemplo, em ERP, né, o ERP, gente, é um software de gestão, né? Até que ponto, por exemplo, hoje para as empresas é interessante elas atuarem, por exemplo, com um software de gestão, entendeu? Dentro do planejamento estratégico da empresa, Jorge, como uma ferramenta. Eu diria, Milton, que assim, que o interesse é total. Eu diria para você que é até uma questão de sobrevivência, né? O software de gestão, o ERP bem estruturado, como o nome já diz, além de uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de identificação de lucratividade do negócio. Por quê? Porque ele vai apontar falhas e vai apontar correções em processos e procedimentos, sejam eles
produtivos, sejam eles voltados à área comercial, sejam eles administrativos, sejam eles de qualidade, isso em termos de empresa, em termos de administração, hoje eles estão diretamente, intimamente ligados com outro tipo de, podemos chamar, softwares, né? Que são softwares fiscais tributários, né? Então, eu sempre comento com o pessoal do escritório que eu cheguei, quando comecei a trabalhar nessa área, a atender fiscalizações em algumas empresas, por exemplo, onde o fiscal ia com o regulamento de um determinado imposto e ele ia com um livro, né, riscado, exatamente. Quando ele ia terminar um trabalho de fiscalização, que ele ia lavrar uma auto de infração, ele lavrava uma auto de infração com uma letra que ninguém entendia, como se fosse um papel mesmo de pão naquela época. Hoje você atende fiscalizações, por exemplo, que é uma questão assim de primeiro mundo, né? O fiscal chega com um laptop, ele entra no seu cadastro em determinado órgão, ele sabe a operação que você fez. É o que a gente chama como se fosse um Big Brother fiscal, né? Só que tudo isso, para que a empresa atenda a esses requisitos da fiscalização, para que a empresa consiga cumprir com esses compromissos, essas exigências fiscais, o alicerce de tudo isso e a retaguarda de tudo isso é um bom ERP. Sim. Ela não consegue fazer nada disso sem ela ter um sistema de gestão competente, né? Ela precisa de um sistema de gestão competente, um sistema de gestão que ela consiga parametrizar para todas as suas atividades e depois ela precisa, obviamente com especialistas, fazer que toda essa gama de dados, toda essa gama de informações atenda as informações fiscais e tributárias que o governo pede, né? Hoje é interessante, de novo, eu trabalhava em empresas e muitas vezes escutei e falei, olha, mas a nota fiscal tinha 5 vias, aí a primeira e a segunda via tinha um valor, a nota fixa do talão tinha outro valor, por exemplo. Né? Você emitiu uma determinada nota, tinha 5, 6, 7, 8 séries de nota fiscal para você emitir e tudo à mão. Hoje não, hoje você tem uma nota fiscal eletrônica. Né? Hoje você emite uma nota aqui para uma mercadoria e para o Rio de Janeiro, depende do tipo de protocolo, depende do tipo de negociação, de conversação que as secretarias da Fazenda têm. Antes da mercadoria sair daqui e começar a transportar, a Secretaria do Rio de Janeiro já sabe qual é a informação. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas, a nossa carga tributária é alta e é complexa, né? Mas a forma atual, os sistemas atuais de gestão e administração dessa carga tributária, a gente pode dizer que realmente é de primeiro mundo, né? Realmente é um controle que faz com que as empresas necessitem ter um planejamento prévio, né? Precisam ter um planejamento muito bem detalhado antes de a mercadoria sair ou antes de começar a produzir a mercadoria. Porque aquela situação de, olha, emiti a nota errada ou a mercadoria começou a circular, está no meio do caminho, mas percebi um erro. Para o caminhão em determinado local, coloca ele em determinado local, vamos lá e substitui a nota. Não existe mais. Tá? Isso mudou muito também a cultura do empresariado brasileiro. Sim. Né? Sim. Como consultoria é a sua especialidade, o que as empresas devem fazer para atender parâmetros desse orçamento? Na realidade, hoje em dia é o que a gente comenta, ser empresário no Brasil realmente é um teste de especialização para qualquer um, né? Porque você faz um orçamento ou você, no último quarto e no último trimestre de um determinado exercício, você começa a fazer o orçamento para o exercício seguinte. E você faz aquele exercício com bases históricas ou você faz aquele exercício partindo de uma base zero com determinados apontamentos que você tem para o exercício futuro, mas a chance de mudança de dados principais daquele orçamento no meio desse caminho, ou seja, do último trimestre de um ano até o começo do outro ano, a chance de mudança é tão grande. Então nós acompanhamos o orçamento de algumas empresas no ano passado, por exemplo, que gasto de energia elétrica, por exemplo. O gasto de energia elétrica é uma incógnita, né? Quanto que eu vou gastar de energia elétrica? É bandeira verde, é bandeira amarela, é bandeira vermelha? Que tipo de bandeira que é? Né? Então você normalmente joga o seu custo de energia lá em cima. Quando você joga o seu custo de energia lá em cima, obviamente você tem que penalizar algum gasto que seria essencial para você.
né? Então você penaliza às vezes gasto de desenvolvimento, gasto de treinamento, gasto de capacitação, um gasto que você iria comprar uma máquina nova, alguma coisa do tipo, né? Então assim, hoje é fundamental que as empresas tenham um orçamento em mãos. É fundamental que as empresas sigam o orçamento, né? O orçamento ele define lá no final a rentabilidade, isso é importante. Mas também é fundamental que a empresa tenha agilidade de correção. Olha, em determinado mês eu tive um gasto maior do que eu tinha orçado em determinado... O que eu vou fazer? A ação tem que ser rápida. Não dá para esperar chegar o outro mês, não dá para esperar que no outro mês você tenha um gasto maior, e aí já são 2 problemas para administrar, e de repente se você não tem aquela agilidade, se você não tem um time de gestão, que é um time criativo, um time rápido, também quando você faz orçamento é fundamental que você tenha planos, né? Olha, a tendência é acontecer tal coisa, se acontecer o que nós vamos fazer? Isso tudo tem que estar muito bem explicitado no orçamento, né? E tem que estar realmente listado como plano de ação. É orçamento, é plano de ação e correção. Isso é fundamental. Agora, o Jorge Bahia, o que a gente tem percebido, principalmente no setor industrial, que toda uma empresa, né, ela faz um planejamento estratégico, né, do ponto de vista de investimento, né, no que ela vai investir dentro do seu segmento de negócio, né? E o que a gente pode perceber é o seguinte, que a maioria não quer investir nada, porque tem muito medo de como vai ficar a situação econômica do Brasil, né, nos próximos anos. Você colocou muito bem hoje, quando nós estávamos conversando no primeiro bloco do programa, né, que destruída como está a economia brasileira hoje, né, ela tem uma retomada, né? É interessante que ela tinha, por exemplo, há 6 anos atrás, vamos dizer assim, né, só daqui a 10 anos. Mas aí vem aquela questão. E aí, para o investimento? Você vai ficar com o investimento parado durante todo esse período? Claro que não. Então, o que eu queria verificar com você, Jorge Bahia, é o seguinte: como é que as empresas estão vendo, né, essa questão do investimento? Quer dizer, que elas reduziram, isso é um fato, né? Que muitas empresas não pretendem investir nos próximos 12 meses, também é um outro fato, né? Mas você sempre vê um grupo, mesmo que pequeno, né, que continua acreditando, né, continua investindo, né, criando outras modalidades de negócio. Quer dizer, você que é um consultor que está sempre presente nas empresas, com a sua equipe e tudo mais, né, o parâmetro tem sido exatamente esse que eu estou me referindo agora? Em alguns mercados, sim. Em alguns mercados, sim. A gente vê com pessimismo e com tristeza projetos que nós acompanhamos, onde a empresa ela canalizou um investimento significativo para uma determinada planta, para uma determinada linha de produção nova, e hoje você visita essa fábrica, você vai falar com o gestor da fábrica e a linha está lá parada, né? Isso é fato. Outro dia, por exemplo, eu estava lendo que uma indústria automobilística aqui do interior, inclusive perto da gente aqui, montou uma fábrica nova, uma planta nova, e a planta está parada, né? Isso é interessante, que é o que nós conversamos. Apesar da planta estar parada, ela obviamente tem uma manutenção. Às vezes a manutenção dela é maior parada do que em funcionamento. Se você for ver em termos proporcionais, sem dúvida nenhuma, é maior, né? Então, existe, mesmo parado, existe um investimento, que é o investimento de você manter aquela infraestrutura, de você manter aquela máquina atualizada, manter aquela máquina em condição de funcionamento. Por quê? Você pode ter aí uma demanda, uma exportação, por exemplo, como nós falamos, ou você pode ter uma demanda pontual e aquela fábrica ser obrigada a colocar aquelas máquinas, a ativar aquelas máquinas, né? Isso é um fato. Agora, existem também outros mercados que estão com uma demanda considerável.
Mercados, por exemplo, que atuam em exportação. Hoje, nós temos alguns clientes que estão pensando não só em investir em softwares, em investir em processos, mas investir em novos equipamentos para atender demandas do comércio exterior. Eu vou te dar um exemplo aí. O setor de fármacos, por exemplo. Né? O setor farmacêutico, a gente percebe o seguinte, principalmente aquelas que usam o regime drawback, né? O que elas fazem? Por exemplo, elas importam matéria-prima, importam insumos, né? Fazem a produção dos produtos aqui, né? E exportam, né? Esses produtos. O setor farmacêutico tem crescido. Quer dizer, você vem, então, aí você vai dizer o seguinte, mas a crise atinge todo mundo? Não. Atinge segmentos específicos. Né? Quando você fala sobre o comércio exterior, né? Sobre uma empresa que trabalha com foco em exportação, em importação e exportação, entendeu? Essa empresa, dependendo do segmento de negócio dela, né? Está tendo um retorno até satisfatório. Sim, tem. O agronegócio hoje ainda tem alguns lampejos, algumas atividades setoriais que são interessantes. O e-commerce, quando a gente fala em varejo, em atacado, é um item que também está sendo muito interessante. O mercado de energia limpa, por exemplo, também é muito interessante. Então, existem setores da economia, obviamente são setores pontuais, que eles continuam investindo, estão investindo, né? Inclusive muitos deles até aproveitando incentivos do governo. Nós temos projetos no escritório voltados a solicitar o ex-tarifário. O que é o ex-tarifário? É você importar uma máquina que não tem similar nacional e pedir para o governo uma redução de carga tributária com relação àquela importação, sim, considerando a não similaridade fabricada por uma indústria nacional e considerando que aquela máquina, exatamente por não ter similaridade, ela vai trazer tecnologia. Obviamente você vai ter que capacitar um profissional para operar aquela máquina. Então existe toda aí uma conjuntura que ainda apresenta alguns lampejos de investimento e desenvolvimento. Infelizmente isso não acontece para o mercado de uma forma geral. Existem outros mercados que nós acompanhamos que, como eu disse, apesar do investimento feito há pouco tempo, a linha de produção, infelizmente, está lá parada, ou a fábrica está lá parada, esperando que haja uma melhora na economia. Gente, nós estamos encerrando mais uma edição do Panorama de Negócios, né? E eu acho que o programa de hoje foi, assim, bastante produtivo, né? Porque a gente falou aí sobre regimes, né, que podem ser utilizados nas empresas, no sentido de realmente reduzir custos, né? Aumentar a produtividade com custos menores, né? E a gente teve o prazer de conversar mais uma vez, né, com o consultor e com o diretor sócio, né, proprietário do grupo Bahia Cose Associados. E queria agradecer também ao José Carlos Querido, né, que me auxiliou nessa entrevista. E fica o convite, viu, Jorge? Eu acho que a gente vai ter muita coisa, né, para enfocar, principalmente sobre essa mudança, né, na estrutura política e econômica do país. Acho que a gente vai ter muitas novidades aí, sim, né, para os próximos meses e até para o ano que vem mesmo, que com certeza você que acompanha o Panorama de Negócios, né, você obviamente também está curioso para saber como é que vai ficar, né? E o Jorge Bahia é o homem certo aí para falar sobre isso, ele que está acompanhando diretamente aí o dia a dia das empresas e sabe a dificuldade. Queria agradecer também, né, a direção do Prêmio Hotel Campinas, né, por ter nos cedido o espaço, né, para a realização desse programa do Panorama de Negócios. E aí, quando eu falo na direção do Prêmio Hotel Campinas, né, eu estou me referindo aí ao Felipe Roca, né, que é o gerente geral do prêmio, e também, né, o Rafael Alves, que é o responsável de marketing aqui do Prêmio Hotel, né? Vem aqui, converse com eles, né, converse com a equipe daqui do hotel. Você, com certeza você vai encontrar um espaço
bastante interessante para o seu evento, né? Você está acompanhando aqui os telefones de contato, né, aqui no GC do Panorama de Negócios, então entre em contato com eles, né? Venha conhecer, vem tomar um café aqui com eles, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer realmente um espaço muito bacana, muito diferenciado aqui em Campinas, na região de Campinas. Gente, muito obrigado aí pela companhia e até o próximo programa. E continue, viu, acessando, né, acompanhando as informações sobre negócios, sobre economia, no site do Panorama de Negócios, que você já conhece tão bem, né, que é o www.panoramadenegócios.com.br. Um grande abraço, até o próximo programa. Obrigado, viu, Bahia?